Canto 8. Dante e Beatriz subiram para o terceiro céu, o de Vênus, e isso ele percebeu só pelo olhar dela, que se tornou mais brilhante. Um grupo de espíritos que se encontrava numa alegre e rapidíssima dança, cantando Hosana se lhes aproxima, e um deles, reconhecendo-o, dirige-se a Dante e lhe cita o primeiro verso de uma canção constante de sua obra O Convívio. É ele Carlos Martel, filho primogênito de Carlos II de Anjou, que, nomeado rei da Hungria, não chegou a assumir o trono por ter falecido muito jovem. Ele descreve os países cujo governo poderia ter assumido: a Provença, o reino de Nápoles com a Apulia e a Calábria e a Sicília, se o mau governo de Carlos I não tivesse provocado a violenta revolta das vésperas sicilianas. Lamenta depois o espírito avaro e mesquinho de seu irmão Roberto, que herdou as posses, mas não as boas qualidades do pai Carlos II. O que o leva a debater com Dante como se transmitem os valores dos pais para os filhos e o influxo que as estrelas exercem sobre isso. Por fim, conclui que o mundo erra ao distribuir aos indivíduos encargos que, em geral, não se afinam com as suas inclinações. Pensava o mundo às ilusões foreiro que a bela Cípria desvairado amor raiasse em seu epiciclo terceiro. Assim não só lhe prestavam louvor e voto e sacrifício que rendido lhe era no antigo culto enganador, mas também Dione honravam e Cupido, sua mãe aquela e este filho seu que a fábula no seio pôs de Dido. Dela, que tomo para este início meu, o nome eles tomaram para a estrela, que antes e após o sol brilha no céu. Não percebi minha ascensão para ela, mas de lá estar me fez saber mui bem minha dama, que vi tornar mais bela. E qual faísca no fogo, ou também n'alguma voz, outra voz que se alterna, quando uma resta e outra vai e vem, tal nessa luz vi mais de uma luzerna rodear, em variado movimento, conforme, creio, a sua visão interna. Do mais alto das nuvens frias, um vento veloz e intenso não desceu jamais que não se afigurasse fraco e lento. A quem presenciou esses divinais lumes chegar a nós, sustando a dança iniciada nos giros celestiais. Deles sentia a bem-aventurança, cantando Hosana, tanto que não vou deixar de sempre ouvi-la na lembrança. Depois, um deles a nós se achegou, e solitário, para mim, já preste, disse, e ao que queiras perguntar, estou. Com os príncipes do céu estamos neste giro, neste girar, na sede ardente, aos quais um dia, no mundo tu disseste, vós, de quem move o céu terceiro a mente, e temos tanto amor que para ti o dar uma parada será conveniente. Após ter dirigido o meu olhar à minha dama e dela recebido o que o fez satisfeito serenar, o volvi para a luz que prometido me havia tanto, e quem sois vós? Perguntei, com grande afeto em minha voz contido. E quanto e qual então crescer notei essa luz, por somar à sua alegria, nova alegria, o que assim lhe falei. No mundo, disse, a minha moradia pouco durou, e se mais longa fora, muito mal que haverá não haveria. Esta alegria que mais fulgente agora à minha volta raia, a ti me esconde, qual guarda, a larva, a seda em que ela mora. Muito me amaste e bem tiveste donde que, se não for extinto o que eu planeava, terias visto seu fruto além da fronde. À esquerda margem que o Ródano lava, quando junto com o Sorga já espumeja, para seu senhor em tempo me esperava, como o chifre de Ausônia que viceja de Bari para Gaeta até Catona, desde onde o tronto e onde o verde despeja. Já a minha testa a coroa blasona, desse país que o Danúbio margeia, quando as beiras tedescas abandona. Trinácia bela, onde o golfo ensombreia, entre Pachino e Pelouro jazente, que Euro também com mais força golpeia. Não por Tifeu, mas por Sulfur nascente, teria esperado um rei de mim nascido, e de Rodolfo e Carlos descendente. Se o mau governo, que o povo sofrido, sempre mais amargura, não tivesse morra a gritar, Palermo já movido. E se o irmão meu isso lembrasse, desse conluio catalão que ora o persegue, já fugiria para que o não perdesse.
porque a uma providência há que se chegue, por ele ou outrem, para que a sua barca, já carregada, mais não se carregue. Sua franca estirpe, que mesquinha e parca tornou, de outra gestão precisaria, que não cuidasse só de encher sua arca. Porque acredito que a grande alegria que a tua fala me infunde, Senhor meu, lá onde todo bem finda e se inicia, a vejas tu como a sinto eu, mais me agrada, e que a sintas, mais me é caro, enquanto em Deus tu pousas o olhar teu. Tu me agradaste, e agora me faz claro o que a tua fala fez-me duvidar, como doce semente abriga o amaro. Isso eu disse, e ele então, quando eu mostrar a ti a verdade, tu terás à frente o que ao teu dorso estás vedando o olhar. O bem que todo o reino a ti presente, move e contenta, põe sua providência no poder que a esses gran corpos consente. E não só a deles infundida ciência a mente, que por si é perfeita, inspira, mas também a sua eterna resplendência. Portanto, tudo o que esse arco atira, como a flecha que a um alvo tu destinas, alcança o fim que a providência mira. Se assim não fosse, o céu que peregrinas produziria ainda os seus efeitos, que não seriam mais artes, mas ruínas. O que é absurdo, que a espíritos eleitos a guiar estrelas, perfeição careça, e ainda ao primeiro que os criou perfeitos. Queres que disso mais eu te esclareça? E eu, não mais que imaginar contesto que natura seus próprios fins esqueça. E ele tornou, dize, acharias molesto não ser na terra o homem cidadão? Sim, respondi, mas razão não requesto. E o pode ser, se diversa função, diversa vida não venha ordenar? Não, que de vosso mestre essa é a lição. Arguindo assim, veio até aqui chegar e concluiu. Dispôs, portanto, a graça diversa raiz para diverso operar, para que um Solon e Xerxes outro nasça, outro Malquisedeque e outro o tal, que por voar fez do filho a desgraça. O influxo circular, que da mortal cera é o sinete, cumpre bem sua arte, que um e outro teto não dispensa igual. Daí acontece que Esaú-se a parte, em germe, de Jacó, e venha Quirino, de tal pai, que ele o substitua por Marte. A gerada natura e o seu destino aos dos pais seria sempre semelhante, não fora o influxo do poder divino. Ora, o que estava atrás tu o tens adiante, mas, porque tanto de ti me deleito, há um corolário mais que te acalante. Sempre natura, se a si desafeito, ambiente encontra, tão como semente fora de sua região tem mau proveito. Se o mundo embaixo lá pusesse a mente na que natura deu distribuição e a acompanhasse, boa seria a sua gente. Mas vós torceis para a religião um que nasceu para se cingir da espada e tornais rei quem apto é para sermão. E é o nosso rumo assim fora da estrada. Notas. 2. Cípria é outro nome de Vênus, nascida à beira-mar da ilha grega de Chipre, onde era mais cultuada como a deusa do amor. 9. A fábula pôs Cupido no colo de Dido, fazendo-a assim se apaixonar por Enéas. 12. O planeta Vênus aparece sempre no céu pouco antes da aurora e logo depois do pôr do sol. 58-60. Carlos Martel cita agora os países dos quais herdaria o reinado. Esta é a Provença. 61-63. A Apulia e a Calábria, no sul da Itália. 64-66. Da Hungria ele já era rei. 67-75. A Sicília, onde o vulcão Etna despeja vapores de enxofre, não por ter sido, segundo a lenda, sepultado nele o gigante Tifeu, que teria aceitado a sua soberania se o seu avô Carlos I não tivesse originado a sangrenta revolta popular das vésperas sicilianas. 124-126. Solon, legislador, e Xerxes, guerreiro. Malquisedeque, primeiro sacerdote dos hebreus. Dédalo, que por fazê-lo voar com as asas postiças, causou a morte de seu filho Ícaro. 130-132. Esaú e Jacó brigavam quando ainda no seio materno. E Quirino, Rômulo, fundador de Roma, era filho de pessoa tão comum que foi substituída na tradição por Marte. Canto 9.
Dante dirige-se à filha de Carlos Martel, Clemência, lamentando não poder lhe revelar as amargas previsões que ele lhe fizera sobre a sua própria descendência, recomendando o segredo. Carlos agora sobe para o Empírio e aproxima-se de Dante o espírito de Conizza da Romano, da família de Ezelino III, que semeou o terror na região do Vêneto. Ela lhe revela ter sido indulgente em sua vida amorosa, sem arrependimento, o que a destinou ao céu de Vênus. Após relatar as violências praticadas em seu país, especialmente a do bispo de Feltre, que entregou os refugiados ferrareses que estavam sob a sua guarda ao vigário pontifício de Ferrara, que os fez decapitar sem mercê. E indica a Dante o espírito de Folco de Marsella, que também teve uma vida agitada por muitos amores que ele, como Conizza, não renega, pois todos os beatos esqueceram os seus erros nas águas do Letes e conservaram a memória do bem praticado, alimentada por seus banhos no Eunoé. Folco, que começou como trovador, foi monge e acabou bispo. Diz que a alma que mais brilha nesse céu é a de Raabe, a meretriz de Jericó, que salvou os enviados de Josué, favorecendo assim a vitória dos hebreus. Passa então a uma severa condenação da atual atitude da Igreja e prevê o seu castigo e, por fim, a sua regeneração. Depois de Carlos teu, bela Clemência, me elucidar, relatou-me os enganos que sofrer deveria sua descendência. Mas cala, disse, e passar deixa os anos, então só posso, ora, dizer que pranto justo efeito será de vossos danos. E a vida, já daquele lume santo, se havia voltado para o sol que a satura, como para o bem que para tudo é tanto. Ó alma errada, ó ímpia criatura, que para tamanho bem negais amor, voltando a intentos vãos vossa procura. Eis que deles agora outro esplendor se me achegou, o anseio de agradar manifestando em seu brilho exterior. Fixo em mim encontrando o firme olhar de Beatriz, pude de seu ascenso ao meu desejo me certificar. Ó Espírito Beato, o teu consenso, disse eu, confere ao meu desejo a prova de que em ti refletir posso o que penso. E aquela luz, que me era ainda nova, do hino seu, onde há pouco cantava, veio com o gosto que a intenção comprova. Naquela parte da itálica prava terra que estende-se desde Rialto até às nascentes do Brenta e do Piava, um monte há que não surge muito alto, donde a faísca baixou que naquela região iria iniciar um grande assalto. De uma raiz nascemos eu e ela. Conizza foi chamada, e aqui esplandeço, porque venceu-me o lume desta estrela. Com Letícia a razão não aborreço, de minha sorte antes lhe condescendo, que não teria de vosso vulgo o apreço. Desta joia que mais está esplendendo perto de mim, a fama sobranceira, o século que finda perfazendo, brilhará por mais 5 sempre inteira. Vemos assim que de homem excelente deixa na terra outra vida à primeira. Nisso não pensa essa turba presente que tagliamento e adige confina e não se emenda, por revés que em frente. Mas Pádua mudará, se vaticina, a cor da água que Vicença banha, para obrigar essa gente mofina. E onde o Cílio Cagnano acompanha, um tal desmanda e vai com a fronte alta, mas para caçá-lo a rede já se amanha. Lamentará ainda feltro a ignóbil falta do ímpio seu pastor, tão vergonhosa que por igual ninguém já entrou em Malta. Seria a maior dorna, duvidosa, para recolher o sangue ferrarês, e onça a pesagem fadigosa. Que vai doar esse padre cortês para apoiar seu partido e os dons reais conformar do país ao modo e à vez. Lá no alto há espelhos, que tronos chamais, que a nós refletem o Deus judicante, o que as nossas palavras faz cabais. Calou-se então, e pelo seu semblante, mais pareceu pela roda atraída da qual saíra, e nela foi adiante. A outra joia, a mim já referida, qual cara coisa, apareceu-me à vista, como fino rubi em que o sol incida. Lá, por se jubilar fulgor se aquista, qual nosso riso aqui, mas se escurece por fora quando a mente se contrista. Deus tudo vê e nele reconhece, todo desejo a tua visão seria.
disse eu, impossível que algo tu escondesse. Logo, porque a tua voz, que delicia o céu junto ao cantar doce sem fim dos que têm de 6 asas regalia, desconsidera o meu desejo assim? Não rogaria o que ele me demanda, sem em ti eu estivesse como estás em mim. No maior vale em que a água se expanda, começou assim seu discurso primeiro, fora o grão-mar que a terra lá enguirlanda. De uma até a oposta margem, no carreiro contra o sol, chega o novo meridiano, lá onde era o horizonte do primeiro. Foi minha terra a costa no mediano ponto entre o Ebro e o Macra, que ao correr o genovês separa do toscano. Ao mesmo ocaso e ao mesmo amanhecer, Bugé está, e a cidade onde eu nasci, que de seu sangue o porto viu ferver. Fouco chamava-me a gente, que ali sabia meu nome, e recebe este céu o influxo meu, qual dele eu recebi. Que mais de belo a filha não ardeu, Creusa e Siqueu ofendendo, enamorada, até que eu encanecesse do que eu. E nem a Rodopeia, que enganada, julgou-se por Demofonte, e nem Alcides, que morreu por Iole amada. Não dói-se aqui, mas se sorri também, não da culpa, que à mente não retorna, mas do que Deus predispôs para o bem. Aqui a arte contempla-se que adorna a obra tão vasta que o bem nos faz ver que pelos céus ao baixo mundo torna. Mas, para que possas dirimir qualquer dúvida que ainda acaso em ti perdura, me convém mais adiante proceder. Queres saber quem essa luz moldura, que próxima de mim tanto cintila, como raio de sol em água pura? Pois saibas que lá dentro está tranquila, Raabe, que a nossa ordem reunida, no sumo grau o seu lugar sigila. Neste céu onde a sombra se invalida, que a terra aqui projeta, antes de outra alma, com o triunfo de Cristo foi assumida. Certa justiça foi-lhe dar a palma, em algum céu, pela grande vitória, que obtida foi com uma outra palma. Porque ela auxiliou a primeira glória, que alcançou Josué na Terra Santa, que pouco toca do Papa a memória. A tua cidade, que daquele é planta, que rebelou-se contra o seu feitor e cuja inveja mágoa causou tanta, produz e expande essa maldita flor que subverteu do rebanho os valores, por ter tornado lobo o seu pastor. Por isso é que o Evangelho e os grãos doutores são permutados pelas decretais, cujas margens revelam seus favores. Disso cuidam o Papa e os cardeais. Não vão a Nazaré seus pensamentos, onde o arcanjo abriu as asas divinais. Mas Vaticano e outros lugares bentos de Roma, da milícia cemitério, que seguiu Pedro em todos os momentos, livres logo serão desse adultério. Notas 7-9. E já Carlos Martel subira ao Empírio. 25-30. Na região italiana da Marca Travigiana surge o castelo da família da Romano, donde o seu senhor Ezelina III lançou nas imediações repetidos e violentos assaltos. 31-36. Cuneza diz que é daquela família que ela descende e que está no céu de Vênus por ter cedido muito ao amor, mas não se arrepende. 41-42. Convém viver uma vida perfeita para poder deixar na terra outra vida mais duradoura, a da fama. 52-54. Alexandre Novello, bispo de Feltre, entregou os prisioneiros ferrareses, que estavam sob sua guarda, ao vigário pontifício de Ferrara, que os fez todos decapitar. Malta era o termo empregado para prisões excepcionalmente cruéis. 61-63. Há, no Empírio, as inteligências celestes, também denominadas tronos, que refletem, para os do terceiro círculo, o julgamento de Deus, tornando dignas de fé as suas palavras. 82-87. No mar Mediterrâneo, a distância entre as suas margens opostas, na direção do curso do Sol, corresponde a um arco de 90 graus. Folco de Marsella nasceu às margens desse mar, junto ao porto de Marsella, cujas águas ferveram quando de sua conquista por César. 89. Macra é o rio Magra, que corre em parte pela divisa da Ligúria com a Toscana. 92. Bugé é a atual Bugia, na Argélia, que se encontra no mesmo meridiano de Marsella.
97. A filha de Belo é Dido, que causou a desgraça de Creusa, mulher de Enéas, e ofendeu as cinzas de Siqueu, seu marido, às quais jurara a fidelidade eterna. 102. A Rodopeia é Filis, que se matou quando foi abandonada por Demofonte. Alcides é Hércules, que se enamorou de Iole. 116. Raabe, a meretriz de Jericó, que deu asilo aos enviados de Josué, favorecendo a vitória aos hebreus. 117. O céu de Vênus é o que recebe, segundo o astrônomo Alfagrano, conhecido de Dante, a ponta do cone de sombra projetada da Terra. 123. As duas palmas das mãos de Cristo pregadas na cruz. 127 e 132. A cidade de Dante, Florença, filha de Lúcifer, produz e difunde a moeda que leva a marca do lírio e subverte os valores do rebanho, cujo pastor é agora um lobo. 133, 138. Atualmente, o Papa e os cardeais, em lugar do Evangelho, só consultam as decretais, livros de consulta dos direitos da Igreja, em cujas margens vêm-se anotados os seus ganhos, e não lembram de Nazaré, onde o arcanjo fez o anúncio a Maria. Canto 10. Dante e Beatriz sobem ao quarto céu, o do sol, onde Beatriz é percebida por ele não por diferença de cor, mas por sua acrescida fulguração, agora maior que a do próprio sol. O poeta chama a atenção do leitor para a perfeição da criação e especialmente a dos ordenados movimentos do sol para a obtenção, na Terra, da alternância das estações, explicada conforme a cosmologia do seu tempo. Veja Introdução ao Purgatório. Aparece um festivo grupo de 12 espíritos dançando e rodeando à volta de Dante e Beatriz. Um deles se apresenta, é Santo Tomás de Aquino, que lhes indica e comenta os seus companheiros. São eles Alberto Magno, de Colônia, que foi o seu primeiro mestre, depois o monge italiano Francisco Graciano, Pedro Lombardo, o teólogo que almejou renunciar a algo de sua pobreza para o tesouro do Senhor, o rei Salomão, autor do Cântico dos Cânticos, Dionísio, o Areopagita, Paulo Orósio, Boécio, o senador romano, autor do De Consolatione Philosophiae, Santo Isidoro, Beda, Ricardo de San Vittore e Sigier de Brabant. Após essa apresentação de Santo Tomás, o grupo retorna ao giro da dança. Olhando para seu filho e para o amor, que um, como o outro, eternamente inspira, o inefável primeiro valor, tudo, na mente ou que no espaço gira, com tanta ordem criou, que nunca isento pode restar de assombro quem o mira. Levanta, pois, leitor, o olhar atento, dos altos céus, ao ponto onde contrasta de um círculo com outro o movimento, e ali começa a contemplar a vasta arte do mestre, que ele em si tanto ama, que dela nunca o seu olhar afasta. Vê como obliquamente se derrama, daí o círculo que os planetas porta para o contento do mundo que os chama. E, se não fosse a sua carreira torta, muito favor do céu seria faltante no mundo, e muita sua potência morta. E se menos ou mais fosse distante do meio esse desvio, seria alterado também no mundo o estado ora reinante. Ora, leitor, em teu banco sentado, resta pensando no que te adiantei. Contente estarás antes de cansado. Serve-te só do que te apresentei, porque assim todo o meu afinco pede o assunto de que escriba me tornei. Da natura o ministro mor, que expede desde o céu o valor que o mundo alenta, e com seu lume o nosso tempo mede, ao ponto de que acima se argumenta, conjugado, nas espirais rodava em que, por vez, mais cedo se apresenta. De ter subido, pois, no sol já estava, não percebi, como quem tarde apreende a ideia que em sua mente pronta estava. Foi Beatriz que tão preste empreende chegar do bom ao melhor, que da ação a duração no tempo não se estende.
Quem poderia, dentro do sol, ser tão por si brilhante por se perceber não pela cor, mas pelo seu clarão? Nem com engenho e com arte sequer obteria eu que alguém o imaginasse, mas crê-lo pode ser e ansiar para o ver. Se a nossa fantasia tão baixa nasce para tamanha altura, não se admira que além do sol não houve quem olhasse. Assim, a quarta família aqui gira do excelso Pai, que sempre a esclarece, mostrando como gera e como inspira. E Beatriz começou: agradece aquele sol dos anjos que, ora, neste céu, por sua graça, te alça e favorece. Coração de mortal não há que preste-se à devoção e ao comprometimento com a lei de Deus de maneira tão preste, como eu fiz ao seu dito no momento. E tanto a ele o meu amor fluiu, que Beatriz deixou no esquecimento. E ela, sem se importar, tanto sorriu, que o esplandecer dos olhos seus ridentes minha unamente em várias dividiu. Vários fulgores faziam entre mentes de nós um centro, para de si coroá-lo, doces na voz, mais que à vista luzentes. Assim a filha de Latona um halo vemos por ver cingir, se prenhe, o ar prende-lhe o lume para em si guardá-lo. Do céu na corte, de que estou a voltar, há muitas joias caras e mui belas, mas que não podem-se de lá levar. Desses lumes o canto era uma delas. Quem de asas para o vôo não cuidou antes, a um mudo indague para conhecê-las. Após, cantando, aqueles sóis brilhantes, ternos, à volta, feito 3 rodadas, como estrelas, do polo não distantes, quais dançarinas vi, não afastadas da dança, mas que quietas, aguardando estivessem as notas renovadas. E uma delas dizer-me ouvi, notando que a luz da graça pela qual se acende o amor veraz, que depois cresce amando, multiplicado, em ti tanto resplende, que acima te conduz nessa subida, que quem desceu certo de novo acende. Negasse alguém de seu frasco a bebida, para a tua sede livre não seria, como água que pro mar não tem saída. Indagas de quais flores se gloria esta grinalda que à sua volta agrada a bela dama que para o céu te guia. Eu fui dos outros da santa manada que domingos conduz ao bom destino, que nutre bem quem não falte à chamada. À minha destra brilha o genuíno valor do frade e mestre meu, Alberto de Colônia, e eu sou Tomás de Aquino. Se os outros queres conhecer por certo, desta grinalda no correr preciso, ora acompanha o meu dizer de perto. Essa outra chama nasce do sorriso de Graciano, que um e outro foro ajudou como aprouve ao paraíso. O que em seguida adorna o nosso coro, aquele Pedro foi que, como aquela pobre, à igreja doou o seu tesouro. A quinta luz, que é de nós a mais bela, expira tanto amor que todo o mundo lá embaixo anseia por notícias dela. A mente lá está na qual tão profundo saber foi posto que de tal visão, se é vero o vero, não surgiu um segundo. Vês em seguida o lume do lampião, que quando em carne melhor entendeu dos anjos a natura e a função. Naquela luz menor, o corifeu sorri do cristão primo pensamento, de cuja obra Agostinho se valeu. E ora que já volveste o olhar atento de luz em luz, a ouvir minha apostila da 8ª luz deves estar sedento. Por ver o sumo bem, aqui jubila, a alma santa que o mundo falaz, faz manifesto a quem souber ouvi-la. O corpo, donde a expulsaram, jaz em Ciedauro, e ele veio da aflição e do exílio direto para esta paz. Vês depois fulgurar da alma o clarão de Isidoro e de Beda e de Ricardo, que foi mais que homem na contemplação. Este, depois, ao qual a volta aguardo do teu olhar, guarda o espírito austero que o advento de sua morte julgou tardo. É a luz eterna de Siger Severo que à Rua da Palha ensinando, gravar-me, assim causou, silogizando o vero. Então,
como relógio que nos chame, na hora em que a esposa de Deus se levanta a matinar o esposo para que a ame, e em que uma peça a outra puxa ou adianta, e tilintando com tão doce nota que espírito gentil de amor encanta. Assim eu vi a coroa devota mover-se e trocar vozes em consento, com a doçura em qualquer parte ignota, senão lá onde eterno é o aprazimento. Notas 1, 3. O primeiro valor é o Pai, e o amor, o Espírito Santo. 7, 9. Esse ponto é a constelação de Áries, onde, nos equinócios, a carreira diária do Sol está em exata oposição à anual. 13, 18. Nos solstícios, há o máximo deslocamento do eixo do zodíaco em relação ao eixo celeste, determinando os extremos de verão e inverno. Se não houvesse esse desencontro, não haveria a variação das estações, que é tão benfazeja. 34, 42. Dante chegou com Beatriz ao céu do sol e se admira de poder distingui-la apenas por seu brilho, agora maior que o do meio no qual se encontram. 67. A filha de Latona é a lua. 97 e 99. O primeiro espírito à direita é o de Alberto Magno, de Colônia, que foi o primeiro mestre de Santo Tomás de Aquino. 104, 105. Francisco Graciano, monge italiano do século XII, que estudou a relação entre as duas leis, a civil e a canônica. 107 e 108. Pedro Lombardo, também do século XII, que desejou, como a pobre viúva, citada por Lucas, que deu suas 2 últimas moedas, renunciar a algo de sua pobreza para o tesouro do Senhor. 109 e 114. O rei Salomão, autor do Cântico dos Cânticos. 115 e 117. Dionísio o Areopagita, convertido por São Paulo ao cristianismo. 118 e 120. Paulo Orósio, padre espanhol do século V. 121 e 129. Boécio, senador romano, autor do célebre De Consolatione Philosophiae, de inspiração estoica, escrito no cárcere. 130 e 132. Santo Isidoro, arcebispo de Sevilha, o venerável Beda e o místico Ricardo de San Vittore. 133 e 138. É a luz eterna de Sigê Severo, que à Rua da Palha ensinando, gravar-me a si causou silogizando o vero. Então, como relógio que nos chame, na hora em que a esposa de Deus se levanta a matinar o esposo para que a ame, e em que uma peça a outra puxa ou adianta, e tilintando com tão doce nota que espírito gentil de amor encanta, assim eu vi a coroa devota mover-se e trocar vozes em consento, com a doçura em qualquer parte ignota, senão lá onde eterno é o aprazimento. Notas 1.3. O primeiro valor é o Pai e o amor, o Espírito Santo. 7.9. Esse ponto é a constelação de Áries, onde nos equinócios a carreira diária do Sol está em exata oposição à anual. 13.18. Nos solstícios há o máximo deslocamento do eixo do zodíaco em relação ao eixo celeste, determinando os extremos de verão e inverno. Se não houvesse esse desencontro, não haveria a variação das estações, que é tão benfazeja. 34:42. Dante chegou com Beatriz ao céu do sol, e se admira de poder distingui-la apenas por seu brilho, agora maior que o do meio no qual se encontram. 67. A filha de Latona é a lua. 97 e 99. O primeiro espírito à direita é o de Alberto Magno, de Colônia, que foi o primeiro mestre de Santo Tomás de Aquino. 104 e 105. Francisco Graciano, monge italiano do século XII, que estudou a relação entre as duas leis, a civil e a canônica. 107 e 108. Pedro Lombardo, também do século XII, que desejou, como a pobre viúva citada por Lucas, que deu suas 2 últimas moedas, renunciar a algo de sua pobreza para o tesouro do Senhor. 109 e 114. O rei Salomão, autor do Cântico dos Cânticos. 115 e 117. Dionísio o Areopagita, convertido por São Paulo ao cristianismo. 118 e 120.
Paulo Orósio, padre espanhol do século V. 121-129. Boécio, senador romano, autor do célebre De Consolatione Philosophiae, de inspiração estoica, escrito no cárcere. 130-132. Santo Isidoro, arcebispo de Sevilha, o venerável Beda e o místico Ricardo de San Vittore. 133-138. Sigé de Brabant, professor de filosofia na Universidade de Paris em fins do século XIII, por adotar o pensamento aristotélico e averroísta, sofreu censuras dos bispos de Paris e de Roma. 140-141. A Igreja, esposa de Deus, chama Cristo para as orações matinais. Canto 11. Enquanto na terra os homens debatem suas dificuldades com aforismos, facciosismos e desvios dos ensinamentos recebidos, Dante, liberto de tudo, goza a acolhida que recebeu no céu do sol. Santo Tomás, porém, descobre que ele tem duas dúvidas sobre dois adendos feitos por ele em suas referências, uma a São Domingos e outra ao rei Salomão. O primeiro ele vai explicar neste canto, mas começa contando a vida de São Francisco, passando depois a falar da grandeza de São Domingos, que agora infelizmente não está sendo observada pela maior parte dos dominicanos. O segundo adendo sobre o rei Salomão será tema do canto 13. Será mais interessante para o leitor acompanhar as referências sobre a vida de São Francisco com as notas que interpretam os versos 40 a 117. Ó dos mortais insensata ambição, quão defectivos são os silogismos que abatem vossas asas para o chão. Quem no encalço das leis, quem de aforismos vivia, quem praticando o sacerdócio, quem ao poder com a força ou facciosismos, quem na extorsão ou no comum negócio, quem nos prazeres da carne envolvido se consumia, e quem se dava ao ócio, enquanto eu, disso tudo desprendido, com Beatriz achava-me no céu, assim gloriosamente recebido. Quando chegou cada qual junto ao seu ponto da roda, onde antes já pousara, qual vela em seu bocal permaneceu. E dentro à sua lanterna, a que falara primeiro ouvi agora, se aprazendo, recomeçar, tornando-se mais clara. Assim como eu do seu raio resplendo, também, mirando para a luz reverenda, de teu pensar a origem apreendo. Tu duvidas e queres que te renda, em linguagem aberta e ampla, alguém, meu dito que ao teu entender atenda, onde antes disse eu, que nutre bem, e onde depois não surgiu um segundo, e aqui que bem se distinga convém. A providência que governa o mundo com o conselho onde qualquer criado juízo fracassa antes que chegue ao fundo, para que mais segura ao seu amado viesse a esposa daquele que gritando a desposou com o sangue abençoado, e mais fiel a ele se tornando, dois príncipes buscou a seu favor, que em todo caso fossem na guiando. Um foi todo seráfico no ardor, e por seu grão saber um querubim em terra, o outro no seu esplendor. Do primeiro direi, fazendo assim, o apreço de um ou do outro compreende, pois foi obra dos dois para um só fim. Entre Tupino e o curso que descende do monte eleito pelo beato Ubaldo, fértil encosta de alto monte pende. Ventos varrem Perúgia, em seu respaldo da porta-sol, e choram a jussante seus árduos jugos nocera com gualdo. Nessa encosta, onde é já bem declinante o seu pendor, um outro sol nasceu, como este quando do Ganges levante. Portanto, quem citar o berço seu, não diga a Sese, que seria carente, mas diga Oriente, que bem escolheu. Quando era ainda a infância sua recente, já começava a receber na terra, da grã virtude sua, conforto a gente. Porque jovem, por tal mulher, a guerra do pai sofreu, a quem, tal como a morte, ninguém à porta do prazer descerra. E diante da espiritual sua corte, e coram patri, a ela foi unido, e dia a dia teve-lhe amor mais forte. Ela, privada do primo marido, 1100 anos de abandono e dor sofreu, sem receber um só pedido. Nem lhe valeu ouvir o seu valor prezado, co Amiclate, quando a achou, por quem ao mundo só incutiu temor.
nem ser firme e constante a avantajou, que quando ao pé Maria chegou-lhe perto, no alto da cruz com Cristo ela chorou. Mas, para não prosseguir demais coberto, que Francisco e pobreza esses amantes são, ora eu digo com falar aberto. A sua concórdia, os seus ledos semblantes, seu meigo olhar davam, de amor galhardo e de santo pensar, provas bastantes. Fazendo que o venerável Bernardo se descalçasse e na busca da paz correndo o seu correr julgasse tardo. Ó secreta riqueza, ó bem feraz! Já se descalça Egídio e já Silvestre, seguindo o esposo, tanto a esposa apraz. E toma então esse pai, esse mestre, com sua mulher e sua família, o trilho da corte, só cingindo a corda agreste. Nem vergonha o embaraça de ser filho de Pietro Bernardone e também não de apresentar-se em vestes de andarilho. Mas regiamente a dura sua intenção apresentou a Inocêncio e dele obteve para sua ordem a prima aprovação. Quando mais seguidores a ordem teve atrás dele, cuja admirável vida melhor do céu na glória é que se eleve, com a segunda coroa foi acolhida, mediante Honório, pelo amor divino, a santa obra por ele pretendida. Após, com sacrifício genuíno, frente à soberba do sultão figura, pregar Cristo e o seu séquito divino, para conversão constatando imatura, aquela gente, e não restar em vão, voltou ao fruto da itálica natura. No monte entre o Arno e o Tibre, em solidão, de Cristo recebeu o último selo que por 2 anos conservou então. Quando a aquele que ao bem quis prescrevê-lo, aprazeu de chamá-lo para a bonança que mereceu por seu amor singelo, aos frades seus, como devida herança, recomendou a sua mulher mais cara para que a amassem com fiel perseverança. E do seu seio, então, essa alma rara desligou-se, ao vestir do reino seu o manto que ao seu corpo recusara. Vê agora o seu confrade que empreendeu o feito de levar de Pedro a barca ao certo rumo, do alto mar ao léu, e esse foi o nosso patriarca. Por ele, quem seguir como ele manda, terá certeza que só o bom embarca. Mas agora a sua grei de outra vianda ávida está, e apurar poderias que por outras pastagens já debanda. E quanto mais para longe essas vadias ovelhas vão buscar o seu engano, mais de leite ao redil voltam vazias. Bem há, em verdade, as que, temendo o dano, achegam-se ao pastor, mas poucas são tanto que para suas capas sobra pano. Ora, se não foi fraco o meu sermão, e tiver sido a tua escuta atenta, se a tua mente chamares à razão, vai ter fim a incerteza que ela enfrenta, porque verás onde a planta é truncada e entenderás a adenda que argumenta, que nutre bem quem não falta à chamada. Notas. 13. Os espíritos apresentados por Santo Tomás, que formaram círculo à volta de Dante e Beatriz no canto anterior, retomam os seus lugares. 16:27. Santo Tomás, olhando para Deus, apreende 2 dúvidas no pensamento de Dante, uma sobre São Domingos, 10:96, e outra sobre o rei Salomão, 10:114. 32. A Igreja é a esposa de Cristo, 40:75. Santo Tomás vai falar sobre a vida de São Francisco de Assis e, após descrever detalhadamente o lugar de seu nascimento, acaba adotando para tal apenas o Oriente. Desde muito jovem, ele sofreu a ira do pai por ter se ligado a uma mulher, que no verso 74 revelará ser a pobreza, a qual tinha perdido o primeiro marido, Cristo, havia 1100 anos, podendo então com ele subir à cruz, ao pé da qual Maria tinha permanecido. 89. Pedro Bernardone, seu pai, era um simples mercador. 93. Obteve o consenso, mas só verbal, do Papa Inocêncio III para sua nova ordem. 98. Depois, por inspiração do Espírito Santo, a ordem foi confirmada pelo Papa Honório III. 106, 108. Em seu retiro, no inclemente Monte Verna, recebeu os estigmas de Cristo, que conservou até a morte. 117. Recusou as cerimônias do sepultamento,
ordenando ser deixado nu sobre a terra nua, no lugar onde agora surge a Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. 118. Santo Tomás fala agora sobre São Domingos, que deu firme apoio à barca de Pedro, a Igreja, mas cuja grei se desvia agora de seus ensinamentos. 136, 139. Vai ter fim a dúvida da tua mente quanto ao significado da adenda que eu fiz sobre esse caso, no canto anterior. Canto 12. Os beatos retomam o seu rodar, e à volta deles surge outra coroa que também ostenta 12 lumes como a primeira. Surge dela uma voz, que saberemos depois ser do franciscano São Boaventura, que fará a comemoração de São Domingos em retribuição à celebração feita no canto anterior de São Francisco pelo dominicano Santo Tomás. E tal como este fizera ao lamentar a decadência de sua ordem, relata, finalizando a celebração de São Domingos, o desvio de sua própria ordem dos princípios que a haviam santificado. Passa a relatar, após ter se identificado, os nomes dos espíritos que ornam a nova coroa. São eles o Iluminado e Agostinho, primeiros discípulos de São Francisco. O teólogo místico Hugo de San Vittore, Pedro Comestor, no sentido de comedor de livros. O português Pedro Hispano, que foi o Papa João XXI. O profeta Natã. São João, apelidado Crisóstomo, boca de ouro, em grego, pela sua eloquência. Santo Anselmo, autor da famosa prova da existência de Deus, que foi refutada depois por Santo Tomás. Donato, famoso gramático do século V. Rabano Mauro, autor de O Universo, obra científica que foi muito difundida. Por fim, o monge calabrês Joaquim da Fiore, que propôs reformas religiosas e políticas que foram rejeitadas pela Igreja. No momento em que se apagou no ar a palavra final daquele santo, recomeçou a coroa a rodar. Antes de um giro ultimar, entretanto, eis que outra roda à sua volta a acomete, moto a moto ligando, e canto a canto. Canto com o qual o nosso não compete, que com suas musas e sereias erra, como com o raio o lume que o reflete. Como de tênue nuvem se descerra de um arco um outro de igual vária cor, quando Juno sua ancila envia à terra. Surgindo o interno do arco exterior, como a fala da ninfa imaterial, que amor desfez como ao sol o vapor. Que a gente observa qual fausto sinal, conforme a Noé a promessa superna, de que mais não teria infortúnio igual. Assim, daquela floração eterna, nos contornava uma e outra guirlanda, na concordância da interior com a externa. Depois da dança e da festa admiranda, seja do canto quão do flamejar, via dupla luminária alegre e branda. No instante e no querer, junta parar. Tal como os olhos, ao querer que os mova, devem juntos abrir-se ou se fechar. De uma das luzes da coroa nova, moveu-se a voz que a agulha volta à estrela, me assemelhou, ao volver-me a outra prova, que começou. O amor que me faz bela leva-me a conversar do outro mentor, ao qual o meu tanta afeição revela. Que um ao outro igualmente é devedor, pois se o mesmo labor aos dois foi caro, que junto brilhe de ambos o valor. O exército de Cristo, que tão caro rearmar custou atrás de sua bandeira, movia-se todo indefinido e raro, até que o imperador, à sua maneira, tão só por graça à milícia proveu, não por ter sido digna e verdadeira, e como ouviste, à esposa concedeu 2 campeões cuja fala, cujo agir, o povo em perdição lhe devolveu. Naquela terra onde surge, para abrir de Zéfiro a aura amena a nova fronde, da qual a Europa vai se revestir, não muito longe do grão-mar, onde, após mais longo curso, no verão, o sol de todo humano olhar se esconde, Calaroga está sob a proteção do grande escudo onde um é sobrestante à torre e sotoposto o outro leão. Foi ali que nasceu o excelso amante da religião cristã, o santo atleta, brando com os seus, com os maus, intolerante. Tão rica de virtude a sua dileta alma o Senhor criou, que no momento da concepção sua mãe tornou profeta.
E depois de cumprido o casamento, na sacra fonte entre ele e a fé, acolheu da mútua salvação o aprazimento. E a mulher que por ele o ascenso deu o portentoso fruto viu, no sono, que viria dele e do legado seu. E para que o nome seu fosse-lhe prono, daqui moveu-se um anjo para nomeá-lo do possessivo do certo seu sono. E para que o nome seu fosse-lhe prono, daqui moveu-se um anjo para nomeá-lo do possessivo do certo seu dono. Dominicus chamado foi, e eu falo dele como do agrícola que Cristo no seu horto elegeu para ajudá-lo. Logo um arauto afigurou de Cristo, que sua primeira propensão afim ao primeiro preceito foi de Cristo. No chão, desperto e mudo, foi assim, vezes achado pela sua nutriz, como a dizer, a isto foi que eu vim. Bem foi seu pai realmente feliz, bem foi sua mãe Joana realmente, se responde esse nome ao que se diz. Não pelo mundo, para o qual a gente se afana atrás do Ostiense e de Tadeu, mas pelo anseio do maná clemente, em parvo tempo a grão sábio acendeu, tão que se pôs a tutelar a vinha que se estiola se o vinhateiro é réu. E a sé que larga com seus pobres tinha sido, e ora já, não por ela direi, mas pelo que lá senta, se a mesquinha, não 2 ou 3 cada 6, nem da lei primeira o benefício então vacante, nem 10º quaes sunt pauperum Dei, pediu, mas só, contra o erro imperante, licença de lutar pela semente, de 24 plantas já triunfante. Depois, com fé e vontade intransigente, e o mandado apostólico seguiu, como filão que gera uma torrente. E aos heréticos cepos infligiu, do ímpeto seu, os golpes mais certeiros, onde mais resistências descobriu. Surgidos da torrente outros ribeiros, o católico horto agora abriga, que tornam seus arbustos mais fagueiros. Se assim foi uma das rodas da biga, com a qual a igreja sua defesa fez, e em campo aberto venceu sua inimiga, da outra certamente agora vês, qual deve ser o supremo valor, e sobre a qual foi Tomás tão cortês. Mas a trilha, sulcada com vigor pelo seu aro, é agora abandonada, pois onde a crosta havia, hoje há bolor. A sua família, que seguiu ligada com os pés no seu rasto, está desfeita, e o pé da frente para o de trás translada. E logo ver-se-á pela colheita o mau cultivo, o joio o seu lugar para fora do celeiro já rejeita. Digo eu, quem folha a folha consultar nosso volume, encontraria a carta onde leria, não pretendo mudar. Não será de Casale ou de Aquasparta, com certeza, a autoria dessa escritura, de que um evade e que o outro coarta. Eu sou a alma de Boaventura, de Bagnorédio, que em minha gestão posterguei sempre a terrena procura. Iluminato e Agostinho aqui estão, que foram dos descalços os primeiros, e Deus amou por seu pobre cordão. Vê Hugo de São Vítor e os luzeiros de Pedro Mangiadore e Pedro Hispano, que foram literatos altaneiros, Natan Profeta e o metropolitano Crisóstomo e Anselmo e o Donato, que acedeu da prima arte a ser decano. Rabano Mauro está também, beato, e brilha o abade calabrês Joaquim da Fiore, que profeta foi de fato. A celebrar tão alto paladim, moveu-me a ardorosa cortesia de Tomás e o erudito seu latim. E moveu comigo essa companhia. Notas 10-18. Como quando do recado que Juno manda para a terra por meio de sua ancila íris, que é recebido como de bom augúrio, o arco-íris. Destaca-se por reflexão um segundo arco ostentando as mesmas cores, como a fala da ninfa Eco. Assim, do primeiro círculo de sábios, apresentado no canto anterior por Santo Tomás de Aquino, formou-se uma segunda coroa, concêntrica à primeira, e habitada como aquela por 12 lumes. 21:36.
A ânsia de Dante por tudo entender, como a agulha de bússola que se volta para a estrela polar, dirige-se agora para uma das luzes da nova coroa, a do franciscano São Boaventura, que é levado por inspiração do Espírito Santo a comemorar São Domingos, após o dominicano Santo Tomás ter feito, no canto anterior, o elogio de São Francisco. 37. Tão caro foi o que custou o sacrifício de Cristo. 43. Concedeu à Igreja 2 campeões que lhe devolveram o povo perdido. 46. Na Península Ibérica. 52. Onde está Calaroga, em Castela, em cujo brasão quarteado 2 leões ocupam num lado a posição superior, e no outro a inferior às de 2 torres. 70. Dominicus, em latim, é possessivo de dominus. 72. O seu horto é a Igreja. 75. A humildade foi o primeiro preceito de Cristo. 80. Joana era interpretado geralmente como graça do Senhor. 88-93. Denuncia a apropriação indébita dos proventos da Igreja, que são devidos aos pobres do Senhor. 94-96. Pediu autorização ao Papa para lutar contra a heresia albigense. 106-11. Se foi tão eficiente a defesa feita por essa, de São Domingos, das 2 rodas do carro de combate, deves considerar o valor da outra, de São Francisco, para a qual Santo Tomás foi tão elogioso no canto anterior. 112-120. Mas agora a trilha está abandonada por ambas as rodas. 121. Quem escreveu em nosso livro Não Pretendo Mudar não foi com certeza nem Casale nem Aquasparta, pois este escapa sempre da obediência às normas que o primeiro simula enrijecer. 127 e 141. Quem falou até aqui foi São Boaventura, que foi geral da Ordem dos Franciscanos e agora se apresenta e apresenta os beatos da nova coroa que apareceu sobre a primeira. 142, 145. E declara que foi movido a fazer comemoração de São Domingos pela cortesia que Santo Tomás fizera de celebrar São Francisco. Canto 13. Dante descreve as 2 coroas concêntricas dos beatos, donde surgiram nos cantos anteriores as vozes de Santo Tomás de Aquino e de São Boaventura. Os beatos dançam e cantam louvores à Trindade e à dupla natureza humana e divina de Cristo. Feito o silêncio, surge a voz de Santo Tomás, que se dirige a Dante para lhe explicar a segunda dúvida que surgira em sua mente, quando, no canto 10, verso 114, ele dissera que da grandeza do rei Salomão não surgira um segundo. Mas, explica Santo Tomás, Dante sabe que a perfeição a um ser humano só foi dada por Deus a Adão e Cristo. A Adão por tê-lo assim diretamente criado, e a Cristo por intermédio do Espírito Santo quando ele assumiu veste humana. No caso de Salomão, o pedido que ele fez a Deus não foi de alcançar essa perfeição, mas de, sendo rei, ter sua ajuda para poder governar com justiça, e com essa humanidade ele foi talvez o maior dos reis. Por fim, Santo Tomás adverte sobre o perigo de julgar apressadamente as pessoas, antes de poder se verificar o resultado final das suas ações. Imagine quem boa vontade tenha de entender o que eu vi e guarde a imagem, enquanto eu digo com firme penha 15 estrelas que em sua vária acoplagem o céu avivam de um tão gran clarão que das névoas do ar vence a barragem. Imagine ora o carro, a que a extensão basta do céu para sua ida e retorno, pois que nunca nos falta a sua visão. Imagine ainda a boca desse corno, que na ponta do eixo se afigura a que o círculo primo vai em torno. Ter formado de si dupla a figura, que fez no céu a filha de Minós, quando da morte sentiu a friura. E ter uma e outra os mesmos raios sós, e as 2 girarem num modo que gera, ser que a primeira a outra mais veloz. E uma sombra tão só terá da vera constelação e de sua dupla dança que contornava o ponto em que eu era. Pois que é tanto para lá de nossa usança, quanto para lá da corrente do Chiana, move-se o céu que outro nenhum alcança.
Lá se cantou não Baco, não Peana, mas 3 pessoas em divina natura, e numa só pessoa essa e a humana. Finda do canto e da dança, aventura, voltaram-se para nós os numes, para, contentes, encetar outra procura. O silêncio rompeu que se formara aquele lume que a admirável vida do poverelo de Deus me narrara. E disse, se uma palha foi batida e o grão guardado que ganhou-se dela, a outra bater grande amor me convida. Crês que no peito que cedeu a costela, para a bela formar que a intemperança danou, que o vosso mundo ainda flagela, e no outro que, pungido pela dança, após e antes, tanto satisfez, que toda culpa vence na balança, tudo a que a humana natura tem vez de receber de luz, fora infundido pelo valor que um e outro fez. Por isso, estranhas ter de mim ouvido dizer então que não teve segundo o bem que na luz quinta está contido. Abre os olhos para o que ora te secundo, e verás teu juízo e o meu dizer combinar em qual centro com o rotundo. O que não morre e o que pode morrer não é mais que o reflexo de uma ideia que o nosso Pai, amando, faz nascer, para que a viva luz que ele permeia de seu fulgor dele não se desuna, nem do amor que a Trindade patenteia. E por sua graça em seu raiar se aduna, qual se fosse espelhada em 9 essências, permanecendo eternamente una. Desce então até as últimas potências, de céu em céu, por fim remanescendo, para não mais que breves contingências. Por contingências agora eu entendo qualquer, com sua semente ou bem sem ela, coisa que o céu produza em si movendo. A sua cera e aquele que a modela não são constantes, donde o ideal em fluxo menos ou mais se desvela. Assim ocorre que plantas de igual casta fruteçam melhor ou pior, e vós nasceis com o engenho desigual. Tivesse a cera o seu ponto melhor, e o céu, então, sua virtude suprema, seria evidente do selo o valor. Mas sempre da natura é parco o esquema que trabalha à maneira de um artista que a arte conheça, mas a mão lhe trema. Ora, se o ardente amor a clara vista do valor primo acolhe e o signo deita, aqui a absoluta perfeição é vista. A terra, assim, digna da mais perfeita capacidade animal foi criada, e assim a virgem grávida foi feita. Concordo então contigo que a encontrada nunca foi nem será humana natura qual foi naquelas 2 pessoas mostrada. E se eu parasse nesta conjuntura, então como esse homem foi sem par, esta seria tua indagação segura. Mas para o que está oculto elucidar, pensa quem ele foi e o que o moveu, quando a resposta foi, pede a rogar. Bem podes ver, pelo discurso meu, ser ele o rei que pediu sensatez para ser digno rei do reino seu. Não para saber se são 9 ou são 10 os motores do céu, ou se necesse, com contingente, já necesse fez. Não se est dare primum motum esse, ou, em meio círculo, se outro que não retângulo, triângulo coubesse. Vê do que eu disse e digo a conclusão. Régia prudência era a visão sem par, à qual eu dirigia minha intenção. E se ao surgiu deres um claro olhar, verás que foi somente referido aos muitos reis que bons é raro achar. Com essa emenda, o meu dito entendido, podes alçá-lo à excelência que crês ser só do primo pai e do escolhido. E isso conserves como chumbo aos pés, para mais lento mover-se o teu cansaço, tanto ao sim como ao não que tu não vês, porque é entre os estultos o mais crasso, quem sem discernimento afirma e nega, tão como no primeiro, noutro passo. Que vezes acontece que se apega e apressada opinião à falsa parte, e após seu apreço o intelecto cega. Mais que em vão de sua beira se desparte quem vê, ao voltar, que não lhe corresponde pescar o vero sem saber sua arte. E provas disso o mundo não esconde. Parmênides, Melisso e Bisso, postos a caminhar sem saber para onde.
Assim, Sabélio e Ário e seus prepostos deram da espada o agravo às escrituras, a imagem distorcer de retos rostos. Não sejam ainda as gentes tão seguras para julgar como quem avalia as suas colheitas antes de maduras, pois eu já vi na última invernia árida sarça e ríspida, que após de uma rosa em seu topo se gloria. E já vi lenho, direto e veloz, fender o mar ao certo seu destino e perecer ao adentrar a foz. Não creia, dona Berta, e ser Martino, por ver um repartir e outro roubar, vê-los já dentro ao conselho divino, que um surgir pode e pode outro tombar. Notas 1:24. Dante descreve as duas coroas concêntricas que vimos nos dois cantos anteriores. Escolhe as 15 estrelas mais brilhantes de todo o céu, sem nomeá-las, versos 5, 6, e as junta com as 7 da Ursa Maior, verso 7, o carro, e com as duas últimas da Ursa Menor, que com aquelas figuram um corno, versos 10, 12, e obtém o número dos 24 luminares que habitam as duas coroas, semelhantes à coroa na qual Ariana, filha de Minós, foi transformada por Baco, versos 13, 15. Voltando àquelas duas coroas, elas são concêntricas, seus raios ideais têm origem no mesmo eixo, verso 16. Mas a rotação do segundo é mais veloz, versos 17 e 18. Se o leitor tiver boa vontade, verso 1, e conseguir imaginar tudo isso, terá apenas uma sombra, verso 19, da visão que Dante tinha, estando ele no centro dessa constelação, verso 21, porque os nossos sentidos, verso 22, são tão inferiores à capacidade necessária para a apreciação desse espetáculo, assim como a velocidade da correnteza do rio Chiana, afluente do Arno, em Florença, que era lentíssimo, em relação à do primum mobile, o nono céu, o mais veloz de todos, versos 23, 24. 25, 27. Nessas coroas não se cantam Baco ou Apolo, mas a divina natureza da Trindade e a que se uniu à humana em Cristo. 31, 33. O silêncio que após se formou foi rompido por Santo Tomás de Aquino, que narrara a vida de São Francisco de Assis. 37, 48. Tu acreditas, ou melhor, tu sabes que tudo de luz que a natureza humana teria possibilidade de receber de Deus, só foi por ele infundido em Adão, ao criá-lo, e em Cristo homem, por intermédio do Espírito Santo. Daí estranhas eu ter dito que não teve outra igual à alma de Salomão. É esta a segunda dúvida que Santo Tomás descobriu em Dante, 10, 114. A primeira foi explicada no canto 11. 59 e 66. As 9 essências são as hierarquias das inteligências angélicas, espelhos em que a luz de Deus se reflete, encarregadas de distribuir variamente sua mediação na Terra. 67 e 78. Mas a cera que recebe o seu sinete é também variável, donde é incerto também o resultado. 79 e 87. Quando o Espírito Santo aplica a vontade de Deus, deitando o seu sinete, é realizada a perfeição, como no caso da criação da terra ou da gravidez da Virgem. 88, 96. A dúvida de Dante está resolvida porque Santo Tomás não queria dizer que Salomão tivesse a máxima perfeição, pois em seu pedido a Deus desejou apenas ser, como rei, o melhor possível. 98, 99. Se num silogismo de uma premissa necessária e outra contingente pudesse resultar uma consequência necessária, o que seria absurdo pela lógica aristotélica. 100. Se fosse possível admitir um movimento que não fosse causado por outro. 101, 102. Inscrever num meio círculo um triângulo que não seja retângulo. 106, 108. Se Dante reparar na ênfase que Santo Tomás deu a surgiu, no canto 10, verso 114, na frase não surgiu um segundo, verificará que ela se referia somente aos reis. 111. O primo pai é Adão e o escolhido, Cristo. 125. Parmênides, filósofo grego, mestre de Platão, que fundou a escola de Eleias. Melisso, seu discípulo. Bisso, também grego, que estudou a quadratura do círculo. Sabélio, heresiarca medieval, que negou a Trindade. E Ário, que refutou a dupla natureza de Cristo. 139.
Dona Berta e seu Martino, nomes correntes de pessoas simples do povo de Florença.